Para a gente iniciar aqui a nossa audiência pública, gostaria de convidar a todos aqui para essas cadeiras da frente. Inicialmente, boa tarde, senhoras e senhores, autoridades, amigos e amigas de Luiz Gomes. Estamos aqui para a audiência pública que debaterá o colapso no abastecimento da água no município de Luiz Gomes. Gostaria de convidar aqui as autoridades para formar a mesa, começando pela presidente da Câmara, a vereadora Priscila Fontes, vereadora Larissa, vereador Josafá Oliveira, vereador José Torquato, vereador Firmino Nunes, vereador Netinho, vereador Tadeuzinho também. Convido a todos para tomar assento aqui em seus lugares. Convidar também Sua Excelência, o prefeito municipal Carlos Augusto de Paiva Tututa, procurador-geral do município Thales Fernandes, representante do Ministério Público Edmir Rai Bezerra, o ex-prefeito deste município, doutor Pio Décimo Fernandes, e convidar aqui os representantes da CAERN. Convidar Odair, César, e Kleber. É o trio da CAERN que está presente hoje e a gente vai já debater algumas situações com relação ao colapso no abastecimento d'água, registrando a presença dos secretários da Prefeitura, também do pessoal da Defensoria, Júnior está ali, esqueci, da Compdec, da Compdec. Muito obrigado pela presença, os comunicadores da cidade, Evaldo Montes, J. Grandão, todos os secretários aqui, citá-los em nome do secretário de Saúde, nosso amigo Micael Carlos. Como foi falado, anunciado amplamente para a nossa comunidade, hoje é o dia de discutirmos o colapso no abastecimento d'água do município de Luiz Gomes. A gente pensou que não ia mais passar por essa situação, uma situação realmente muito complicada, e por esse motivo estamos aqui hoje. As autoridades, os representantes da CAERN, vocês que fazem a administração municipal, também a sociedade civil, para este momento que é tão importante dentro do nosso município. Eu gostaria de convidar a vereadora presidente desta casa, Priscila Fontes, para fazer a abertura deste momento, desses trabalhos aqui na tarde de hoje. Boa tarde a todos, na qual cumprimento aqui o excelentíssimo senhor prefeito Carlos Augusto de Paiva. Em nome dele, cumprimento aqui os colegas vereadores, o nosso líder político, doutor Pio Décimo Fernandes, o representante do Ministério Público, Edmir Rai Bezerra, e aqui os representantes da CAERN. Gostaria aqui também de cumprimentar secretários, coordenadores e a sociedade em geral que vieram participar dessa audiência. Conforme foi a semana passada, foi previsto que haveria essa audiência por parte da Câmara Municipal. Aqui hoje estamos para debater um tema tão importante para o nosso município, que é o colapso de água. Eu vou passar aqui, Erisvaldo, você pode passar a palavra aqui ao prefeito Carlos Augusto Tututa e vai passando para os demais que fica facultada a palavra para que seja feita a discussão sobre o tema.
Pois bem, agradecendo à vereadora Priscila e passamos a palavra ao prefeito Carlos Augusto Tututa. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a nossa presidente da Câmara, em seu nome, todos os vereadores aqui presentes, nesse momento oportuno e preciso de estarmos juntos nessa audiência pública aqui para discutirmos as medidas e as ações que estão sendo tomadas durante esse período agora de escassez hídrica aqui no nosso município, né? Aqui com representantes da CAERN, que agradeço a presença de vocês pelo convite. Nós temos enviado a vocês e está aqui presente também para justificar essa pauta tão necessária. E agradecer também aos nossos secretários aqui presentes, a sociedade civil, a imprensa, que sempre é bom divulgar as ações que está sendo feita durante esse período, que não foi de agora, de muito tempo. Aqui, daqui a pouco, o Adair vai dizer a vocês o trabalho que eu vim atrás, lutando para que isso não acontecesse. Pegamos de surpresa, né? Porque foi um momento inesperado, que a gente vinha sabendo que ia acontecer, mas as providências eram para ter sido bem antes. Mas nada existe sem solução. Estamos trabalhando, estamos reivindicando, buscando e sendo atendido, graças a Deus. Daqui a pouco, esse problema hídrico vai acabar. Não é de vez, é paliativo. Eu peço até a nossa população, quando essa água chegar a Luiz Gomes, do reservatório, dessa adutora, vamos ter cautela no uso da água. A água é um bem que a gente não pode viver sem ela. A luz, a gente tem uma lamparina, tem um isqueirozinho, uma fogueirazinha para acender e clarear alguma coisa. Mas água ninguém vive sem ela. E vamos ter cautela, vamos ter cuidado. Não vamos estar lavando calçada com água pública, porque essa água, bem como está sendo difícil, nós estamos trazendo e lutando, trazendo de pau dos ferros, que não é essa capacidade toda que está no momento, mas é pelo estudo que a CAERN tem, pelo volume que a água ainda tem da CAERN, dá para suprir, até se Deus quiser o inverno chegar, e se Deus seja o tão sonhado, transposição de São Francisco também chegue, e a gente acabe de vez esse problema hídrico aqui do nosso município. Vamos trabalhando juntos, ouvindo e lutando. A prefeitura já está com as ações formadas, atendendo a nossa população. Nesse exato momento, eu quero até justificar a presença do vereador Iranildo, que ele estava acompanhando uma perfuração de um poço ali, que a prefeita colega aqui do Iraúna, Leninha Romão, ela tem uma perfuratriz e ligou para mim, Tutu, eu estou com uma perfuratriz desocupada aqui, vou mandar para perfurar um poço aí agora. E, nesse exato momento, está perfurando ali um poço, e Iranildo saiu para pegar uns canos lá em São João do Rio do Peixe. Ele está trazendo esses canos que já vai com 60 metros, e, graças a Deus, já deu água, para suprir ali também, ali dentro do setor da creche ali do Sol Nascente, e dando uma vazão boa, vamos instalar, para também ter um problema, resolver um problema de gente ali, que vão fazer um teste da água, se for possível, for potável, se for para uso comum do povo, vai ser abastecido também. E as ações que estamos fazendo com carro-pipa nas casas também, logo estamos chegando, compramos 5 caixas d'água de 10 mil litros para encostar, fazer essa entrega, mas não paramos. A Defesa Civil está acompanhando aqui. Hoje só foi 4 carro-pipa, né? Já entregue já nas ruas, 5 carro-pipa foi entregue já, abastecendo casa por casa, a pessoa pegando no carro-pipa enquanto a caixa não chega, mas estamos trabalhando para que não falte água em cada casa do nosso município. O trabalho está sendo feito e, se Deus quiser, com o apoio da CAERN, com o apoio do governo do Estado, com o apoio do nosso deputado estadual, Ezequiel, que tem lutado, somado, informando sempre, querendo que, quando eu passo a mensagem para ele, ele manda lá para o nosso presidente da CAERN, Sérgio Rodrigues, que é o atual presidente, que essa demanda era para ter sido bem feito antes, com Roberto Sérgio, que é o ex-presidente, que ele parece que era meio cauteloso com as coisas, mas esse não, ele é positivo, ele faz de imediato, autoriza, e tem as palavras que ele marcou para mim, e disse, Tututa, faça e manda a conta para a CAERN. E eu estamos fazendo, Aldair, você é prova disso também, que você estava lá do meu lado, e estamos fazendo para que Luiz Gomes não falte água no nosso município. Vamos trabalhar. Agradeço a oportunidade aqui de estar todos vocês aqui, para a gente esclarecer e fazer com que o povo de Luiz Gomes seja
é recebido com água em cada casa. Vamos trabalhar e está abertas as discussões aqui para a gente dialogar e buscar as soluções no nosso município. Muito obrigado. Muito bem. Palavras do prefeito e seguindo as orientações aqui da presidente da Câmara, a vereadora Priscila Fontes, nesse momento eu faculto a palavra aqui às autoridades. Doutor Pio com a palavra. Olha daí. Então, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o prefeito, em nome dele toda a mesa, cumprimentar aqui o representante da CAERN, Odair Rego, e os amigos que estão acompanhando, cumprimentar os secretários municipais, os vereadores, nossa presidente da Câmara Municipal de Luiz Gomes, Priscila, e o público aqui presente que está no aguardo em relação às atividades, né, da chegada do abastecimento d'água da adutora de Pau dos Ferros. É uma adutora que tem a sua antiguidade, do governo ainda de Vilma, na época eu era prefeito, inclusive presidente da Morne, na época, e a gente conseguiu a cessão, né, dessa água vindo através dessa grande adutora chamada adutora do Alto Oeste Potiguar. Esse é o daí. Então, foi um trabalho iniciado naquele governo e depois, subsequentemente, coincidentemente também, logo a seguir, retornou as águas, o açude voltou a ter água e ficou umas dificuldades da execução da obra na época ainda no governo de Vilma, ficou para outros governos subsequentes, inclusive a governadora da época, Rosalba, chegou a inaugurar água aqui em Luiz Gomes, houve o ato de inauguração e depois está como está agora. A governadora Fátima se interessando através da CAERN de trazer água até Luiz Gomes, vindo lá de Pau dos Ferros, não é fácil, 50 quilômetros, uma adutora que foi iniciada a sua construção, o que foi construída há mais de 15 anos. Em que ano foi? A última vez que ela operou, inclusive, durante 4 meses abaixo de Luiz Gomes foi em 2013. 2013? Pois é. Então, quantos anos? 12 anos. Mas eu estou até satisfeito com o que está sendo feito agora, pela maneira que está sendo feita, de uma maneira emergencial. Eu vi os trabalhadores fazendo seu serviço nos finais de semana, quer dizer, há um interesse enorme da CAERN de resolver isso aí. E a população, da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, aguardando a água, procurando se virar, digamos assim, enquanto chega definitivamente a adutora, mas está aí, Tututa mostrando o seu trabalho, de carros-pipas, de caixas d'água, de poços perfurados. Inclusive, agora, vim saber agora da prefeita do Iraúna, Leninha, que se dispôs a perfurar alguns poços na cidade. Isso é muito bom, a ajuda de prefeito vizinho. Daqui a pouco vai chegar a da MOP, também está próxima para vir, para perfurar mais poços. E se Deus quiser, e o povo compreendendo tudo isso, a gente vai chegar com esse líquido precioso, que é líquido, água, vida, e tanta coisa boa que a água nos traz para o desenvolvimento da cidade. Eu acho que essa reunião aqui vai ser importante. Toda reunião desse tipo é importante, e essa daqui é da maior importância pelo valor que tem, pela dificuldade que traz um município com falta d'água, digamos assim, parcialmente falta d'água, mas com certeza com a adutora será solucionado de uma vez por todas. A expectativa nossa é muito grande, porque pelo quadro que se vê, é um quadro que vem sendo meio lento até certo tempo, mas quando foi concretizado o desligamento das águas, mais apressadamente o governo, mais apressadamente a CAERN, mais apressadamente o prefeito, se antecipou-se a muitas e muitas outras ações para dar prioridade à água. Para fazer, a despesa não é pequena, o investimento de uma adutora desse tipo, hoje eu não sei calcular, mas imagine você colocar água de trazer de Pau do Ferro para cá, mesmo só com recuperação, só com novos equipamentos que foram deteriorados, com instalação de energia novamente. Então, eu acho que isso aí é uma obra que vai também ficar marcada na nossa cidade, uma das obras mais importantes aqui para o nosso município atualmente, é realmente a água, o que está sendo feito. Então, parabenizar ao prefeito, parabenizar a população, que vai ser que está sendo, já agora, mesmo com pouca água ainda, a grande beneficiada, e aguardar que em breve, né, Odair, a gente chegue com essa água aqui na cidade, para de uma vez por toda, e se Deus quiser, acabarmos com a sede aqui na nossa região, essa cidade que é conhecida pela segunda vez
a cidade que mais sofre com a falta d'água, tanto foi na época da seca, da outra seca para anos anteriores, como agora. Eu acho que no Rio Grande do Norte hoje deve ser a cidade de maior dificuldade. Então, ficou bom também, porque não são muitas, e para dividir esse bolo, graças a Deus, não está faltando o trabalho, não está faltando a vontade, não está faltando o desempenho da parte da CAERN de estar aqui com a água prontamente na mão do povo. Enquanto isso, estou sabendo que a CAERN suspendeu os pagamentos de água, que também já ajuda aqueles que pagam a água, já ir comprando a parte da água mineral, que é uma água mais selecionada para uso humano, e os animais também, com certeza, as plantas, haverá de chegar o dia de ser melhor, digamos assim, adubada, saneada. Então é isso aí, minha palavra, de acreditar, é de confiança, de se unir a população, se unir a classe política, se unir todos aqueles que estão trabalhando para esse bem que é trazer água para Luiz Gomes. Obrigado pela oportunidade, estou aqui na reunião, qualquer coisa que for do meu conhecimento, da minha experiência ao longo desse tempo, eu estou aqui para, digamos assim, testemunhar todos esses eventos que não foram fáceis. Uma adutora dessa, poucas cidades no Rio Grande do Norte possui. Tem cidade que, às vezes, não tem um investimento já pela dificuldade que o município passa, mas, com certeza, não deixa de ser uma grande obra, um grande benefício para a população, principalmente daqui a pouco, com a chegada da transposição, que é outra realidade que a gente está vendo chegar à nossa casa. Então, a partir do ano 2026, segundo as previsões, se tudo der certo, teremos também a garantia de água da transposição de São Francisco. Essa obra é monumental, é grandiosa, a maior obra, e está agora chegando no nosso meio. Lá em Major Salles já se vê tantas máquinas, em Pau do Ferro, na barragem. Então, a gente deve seguir nesse caminho da fé e da esperança, que é do sertanejo, acima de tudo, um forte. Também diz, aguardar chegar o momento de cada um, e que vai chegar, se Deus quiser, o momento que Luiz Gomes vai se libertar de uma vez por todas dessa carência grande, que impede o seu desenvolvimento, que limita as ações, às vezes até da prefeitura, mas é assim mesmo. Os problemas estão aí para os homens resolverem, para as pessoas resolverem, para nós resolvermos. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, a palavra continua facultada. Vereadora Larissa Germano. Boa tarde, senhora presidente, autoridades aqui presentes, colegas vereadores, a equipe da CAERN, que se encontra presente nesse plenário, a população que nos acompanha pelas redes sociais e a população que se encontra no recinto dessa casa. Já prevendo que iria chegar ao colapso, esta Casa Legislativa aprovou um requerimento direcionado à CAERN, para que tomasse providências no tocante da revitalização da adutora, que vem da barragem de Pau dos Ferros até Luiz Gomes. E no dia 29 de abril, eu, juntamente com o vereador Netinho, o vereador Cizinho, entregamos o requerimento presencialmente na sede da CAERN em Natal, para que tomasse medidas para evitar o colapso aqui no nosso município. E hoje pela manhã eu recebi a notícia, a informação que a CAERN já está bombeando essa água da adutora na estação elevatória daqui do nosso município. Mas, enquanto essa água da adutora não chega até as residências, eu gostaria de solicitar à gestão municipal, ao prefeito Carlos Augusto Tututa, que disponibilizasse de carros-pipa, para, assim, amenizar o sofrimento da população luiz-gomense. Obrigada. A palavra continua facultada. Vereador Netinho. Só uma informação, Netinho, que nós temos já 2 carros-pipa contratados, vereadora, e hoje já foram distribuídos nas residências 5 carros-pipa com água potável para consumo, água mineral vindo do Paraná para uso do povo. Foram 5 carros-pipa, está aqui acompanhado pela Defesa Civil, Renato também estava junto, presente. No total, são 7 carros-pipa, só hoje. Vereador Netinho.
Boa tarde. Boa tarde, senhora presidente, e boa tarde, caros colegas vereadores, autoridades aqui presentes, quem vai nos acompanhar aí pelos meios de comunicações, a população aqui presente também no recinto desta casa. Senhora presidente, caros colegas vereadores e autoridades aqui presentes, o pessoal da CAERN também, no nome de Aldair. No dia... Tem um requerimento aqui de autoria minha, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta casa, na sessão ordinária, em abril, certo? Esse requerimento é o requerimento de autoria do vereador Franz. Venho, através deste, requerer a presidente desta Casa Legislativa, a senhora Elaine Priscila Alves de Fontes, para que se coloque o referido requerimento em votação e, se aprovado, encaminhar cópia à governadora do Estado, o diretor-presidente da CAERN, Ministério Público e Prefeitura. Foi entregue esse requerimento que foi aprovado aqui, foi encaminhado no ofício curricular, assinado por todos os vereadores aqui desta casa. A gente foi presencialmente lá em Natal entregar, eu, a vereadora Larissa e o vereador Cizinho. Entregamos na CAERN, entregamos na governadoria, entregamos no dia seguinte, no dia 30, na Prefeitura e no Ministério Público. Esse requerimento era justamente fazendo o que já era previsto de acontecer, mas dando mais um relato e mais um reforço para que os órgãos competentes tomassem a atitude para que, se não chegasse a acontecer, a faltar água. A gente não está falando aqui que a CAERN está buscando, mas eu acho, no meu entendimento, que demorou um pouco. Era para ter sido tomada essas providências antes. A gente sabe que isso demanda despesa, a gente entende a questão, mas a gente está falando do líquido precioso, que é a água. Então, jamais era para os órgãos competentes ter deixado chegar o ponto que chegou. Era para ter se resolvido antes. Essa é a verdade que tem que ser dita aqui nessa audiência pública. Porque a gente estamos aqui, você vê, em abril, a gente deu essa alerta que a gente já sabe que isso aqui vinha, a gente fez só um alerta em abril aos órgãos competentes. A gente sabe que a CAERN só foi reforçar mais a questão dessa adutora que vem de Pau do Serro para Luiz Gomes, após o corte da água aqui. Então, isso era para ter sido feito antes. Quando desligou a água do açude do Lulu Pinto, já era para estar com a outra pronta. Essa é a verdadeira realidade. E outra coisa aqui, Aldair, não sei se é da competência dele, eu queria que vocês revessem, não paralisar os pagamentos, e sim ver esses 2 últimos meses, que a gente sabe a água que a gente recebeu nessa casa. Se algum cidadão já pagou, que a CAERN estorne com crédito os 2 últimos meses, porque a realidade é essa. Eu lavei a caixa da minha casa e da casa da minha mãe, ontem quem lavou foi eu. Eu tirei lá, não sei nem quantos litros de lama que tinha em cima. Então, isso é um ato a rever pela parte da CAERN, para ver essa situação. Se já pagou a população, rever em crédito para os meses subsequentes. Isso seria um ato correto da CAERN. Eu acho que você poderia levar essa demanda, não sei se é da sua autoria, mas para rever isso aí. Por enquanto é isso, Edvaldo, e se prezar, retornar a usar aqui o microfone. Convido o Thales Fernandes, procurador do município, também para fazer parte aqui da mesa. Já foi convidado anteriormente, Thales. Com a palavra, o vereador José Torquato. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a presidente da casa, em nome dela, todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar o nosso prefeito Carlos Augusto Tuta, Aldair, representante da CAERN, Edmir Rai Bezerra, representando o Ministério Público, nosso líder, doutor Pio, e a todos que nos assistem através da rede social e o público aqui presente nessa casa. Netinho, suas palavras aí foram essenciais nesse momento. Não é porque o Aldair está aqui representando a CAERN, nem os outros representantes, César, Kleber, que a gente vai escalar diante do ocorrido. Aqui já estava sendo cobrado, viu, Jota? Já estava sendo cobrado pela essa casa, pelos vereadores, pelo prefeito no mês de outubro, pelos vereadores com ofício no mês de abril. Os vereadores não estavam de mãos atadas. A gente estava cobrando, fazendo o papel da gente enquanto vereador, levar a palavra do povo ao poder executivo, à CAERN, ao governo do Estado. A governadora Fátima Bezerra veio aqui no mês de junho, mandando o pessoal chutar o balde na próxima semana que teria água nas torneiras. Subir no palanque e fazer promessa é muito fácil, agora cumprir que é difícil. Ainda mais brincar com o líquido precioso, que é o que a gente precisa. Algo é vida, é necessidade extrema. Então, o momento aqui não é de achar culpados, mas poderia sim ter feito
o que foi pedido anteriormente, Aldair, para quando chegasse no dia de hoje, como eu te disse, não estou procurando culpado, mas a CAERN, infelizmente, teve uma culpazinha nisso aí. Porque já devia ter atendido o pedido, sabia que o nosso manancial estava com pouca reserva, sabia que esse dia ia chegar desse colapso. Era para ter evitado isso acontecer. Secou o açude, suspenda. Falar em suspensão, a gente soube da suspensão porque o vereador Firmino, que é funcionário da CAERN, informou para a gente dia 1º aqui. E a CAERN nem uma nota publicou de suspensão de serviço. Entendeu? Então, isso aí é direito da gente, certo? Cobrar. E a gente cobra. Agora, ser atendido, Netinho, o ofício foi respondido pelo governo do Estado, pela CAERN? Não. Aí está aí o desrespeito com a nossa casa. Com essa casa aqui, a gente tem o papel de cobrar. Se a gente cobra e não é atendido, o povo vem cobrar da gente. Outra questão, Aldair, é o nosso reservatório. Rapaz, vamos olhar para o reservatório daqui, vamos fazer um serviço lá que está precisando há anos de limpeza, de aumento da capacidade. Então, o problema agora está sendo resolvido porque o executivo está fazendo o seu papel, né, Tututa? Aqui temos carros-pipas, como você falou, já tem um abastecimento hoje de carros-pipas. Sábado, dia 30, a gente se reuniu aqui e o que a gente planejou naquele dia está sendo feito. Então, a CAERN, para a gente aqui hoje, Aldair, espero que na sua fala, viu, Edmir Rai, você que está representando o Ministério Público, cobrar da CAERN aqui hoje, mais ou menos um tempo aí, uma proximidade para que essa adutora funcione realmente. Eu sei dos problemas que existem. Quando se liga a adutora lá, quando liga o Rafael, aparece o vazamento ali e tal. Mas vamos, a CAERN, intensificar esse trabalho. Porque tem muita gente aqui, para a gente é muito fácil. É muito fácil a gente tirar R$40 do bolso e comprar 1.000 litros d'água. Mas para quem não pode, aquele coitado que não tem nem para comprar um pão, quanto mais água. Então é isso. Essa aqui é a minha palavra. Estou pedindo pelo povo. Eu tenho condições de comprar minha água, mas quem não tem, como é que fica a situação? Reveja a situação do manancial, para depois que passar esse colapso, que a doutora estiver funcionando, fazer um aumento da capacidade daquele manancial, limpar aquele açude, entendeu? E cabe a nós, vereadores, cobrar. O nosso trabalho aqui, Jota, às vezes a desinformação chega para o povo que o vereador não está cobrando, que o vereador está de mão atada, que o prefeito não está cobrando, que o nosso líder não está cobrando. Estamos sim. Agora, não é porque a gente cobra que é atendido. Você está vendo que é um ofício que a gente enviou para o governo do Estado e para a CAERN, até hoje a gente não teve resposta. É só isso mesmo, muito obrigado. Muito bem. Prefeito Tututa. Agradecer aí pelas palavras do Netinho, Zé, e sobre a indagação sua sobre o desassessoramento do açude Lulu Pinto, eu até já conversamos também, mas isso não compete à CAERN. A gente vai ao governo do Estado e o Edenox, lá que pertence, e o IDEMA também, o IBAMA também, que peguei, inclusive vou falar com a nossa secretária ali de Meio Ambiente, nós temos que ir a Natal, porque o desassessoramento é um problema que a gente tem que saber para onde vai fazer. O que a prefeitura pode fazer de imediato ao governo do Estado é uma limpeza, mas para desassorear, ter mais capacidade hídrica, tem que saber como é que está o reservatório, se a água que vai chegar lá, a parede vai suportar. Isso é um problema técnico, tem que ser estudado, e nós vamos procurar também fazer essa demanda antes que ele vai secar, está praticamente seco, né? Mas a gente só pode fazer isso com estudo e com autorização dos meios competentes. Muito bem. A palavra continua facultada. Vereadora Priscila. Vai lá, Priscila. Boa tarde. Ao Larissa. prefeito, só uma sugestão em relação aos carros-pipa. Já que já está abastecendo, né, por ruas, eu não sei como está sendo informado até a população, mas que seria interessante informar o dia, o horário e as ruas que vai ser abastecida, né? Júnior Fontes, ele está sendo acompanhando junto com o Renato, e vai estar mapeando, né, as solicitações mais necessárias do nosso município, onde tem um problema. Hoje foi ali no Sol Nascente, né, no São José, onde um problema
que também tem um poço lá, graças a Deus, o pessoal pega muita água lá, está dando suporte lá. A gente está sempre fazendo manutenção nos poços para que deu problema na bomba, de imediato a gente troca. Inclusive tem uma de reserva aqui para qualquer coisa assim, para a gente substituir enquanto não conserta a outra. E esse mapa é bem cabível a sua pergunta, vereadora, para a gente fazer um mapeamento e divulgar também. E a pessoa que estiver necessitando, procurar a Defesa Civil Municipal para cadastrar e fazer a entrega da água, viu? Até que as caixas não cheguem, porque as caixas vão ser colocadas nos pontos, aí vai ser responsabilidade da população e retirar a água naquele local. Vereadora Priscila. Boa tarde mais uma vez. Eu gostaria aqui de dar algumas informações que muitas das vezes, vereadora Larissa, não chega até a população, que é feito por parte do vereador, por parte do executivo, por parte do nosso líder político, doutor Pio Décimo Fernandes, aqui por parte do Ministério Público, que às vezes o pessoal não tem informação por falta de divulgação, Thales. A gente faz um trabalho aqui, vereador Netinho, e muitas das vezes não chega até a população não sabe desse nosso requerimento, que foi enviado à CAER no mês 4, que não tivemos nenhuma resposta. Então, desde o mês 4, que a Câmara Legislativa, que o Executivo vem cobrando da CAERN. O culpado aqui desse colapso total, a gente não está procurando culpado, mas o prefeito não tem culpa, a Câmara Municipal não tem culpa, o nosso líder político, doutor Pio Décimo, não tem culpa. A gente está atrás de solução para que a solução venha, a solução venha ao daí. Trazer o que o pessoal precisa, que é realmente a água. Daí a prova de que eu estive em Natal, representando todos os vereadores, juntamente com o prefeito Carlos Augusto Tuta. Lá na reunião ficou certo de que a água chegaria o mais breve possível também. Estive com o Odaí também, com o prefeito Tuta, em Rafael Fernandes, onde foi dado o pontapé inicial para que essa água chegasse até o município de Luiz Gomes, tendo em vista que são 4 estações, ou 5, né, Odaí, que chega até aqui no nosso município. Eu peço aqui, Jota Grandão, que a mídia diga também o que a gente está fazendo, até porque só chega para a população que o vereador não faz nada, que o prefeito não faz nada, que ninguém faz nada, mas enquanto a gente está fazendo, o povo não está vendo isso. Então, é de competência, não é de competência só do município, não, é de competência da CAERN também, e dar uma nota de esclarecimento que está sendo feito, para não deixar a população desassistida e para não deixar a população sem informação nenhuma. Houve negligência por parte da CAERN, como eu disse, eu não estou culpando aqui a pessoa de Odaí, mas eu estou culpando a empresa da CAERN por não ter avisado, por não ter tido um aviso prévio à população de que ia haver esse colapso. Como foi dito aqui, eu fiquei sabendo através do vereador Firmino. Na sexta-feira, eu tive com o prefeito Carlos Augusto Tuta, Odaí, o vereador José Torquato, lá em Rafael Fernandes, aonde estava sendo bombeada água para a estação de lá. Em pergunta, eu fiz uma pergunta ao Odaí, mas a gente pode se confiar que essa água vai chegar em 2 dias, 3 dias, como estão dizendo? A Odaí até disse, Priscila, a gente vai depender do que vai acontecer até chegar em Luiz Gomes, de cano quebrado, até chegar essa água na estação de Luiz Gomes. Então, é isso que a gente pede à população, que a população tome conhecimento, que aqui não tem ninguém sem fazer nada, que a Casa Legislativa está sendo feita, as reuniões estão sendo feitas aqui na Casa Legislativa, a gente sempre cobra, a gente fica debatendo o tema direto, a gente fica cobrando dos órgãos, que é esse o nosso dever, de cobrar. E dizer à população que a população não está desassistida por nossa parte, por parte do prefeito municipal, e o que for necessário, o que a gestão precisar, o que o povo precisar, a Casa Legislativa, por parte da presidente Priscila e por parte de todos os vereadores, vai estar aqui à disposição. Obrigada. Palavras da vereadora Priscila. Mais alguém deseja fazer uso? Prefeito Tuta, novamente. Agradeço, Priscila, e vejo também o seu trabalho, que juntos tivemos nessas repartições, né? Agora, eu queria, Edvaldo, aqui ouvir aqui meu amigo Odaí, e ele sabe bem o calo que ele pegou
agora recentemente, que era eu no mocotó dele, todos os dias buscando, cobrando. É o café da manhã dele, o bom dia dele, que eu falo, Aldair, como é que está a nossa doutora? E eu quero ver, Aldair, a sua palavra, explicando aqui ao povo do trabalho que a gente está fazendo, da cobrança que nós estamos fazendo, a CAERN, não da agora, de muito tempo, não é da agora, desde o ano passado, que eu venho lutando. Firmino é prova disso, que eu sempre, quando através do IGARNE, que ele é quem monitorava a quantidade de água aqui do açude, todos os dias, inclusive é um Luiz Gomes, filho daqui da terra, que é filho aqui de Xavier de Torim, nosso grande amigo, parceiro aqui da nossa cidade, que tudo ele me preocupava, vamos cobrar a CAERN, vamos ligar para a CAERN, que o negócio está feio, e não foi de agora, muito tempo, e o Aldair sabe disso, da prova que eu tenho lutado sempre com ele. É com você, Aldair, agora a justificativa, explicar ao povo o trabalho que está sendo feito. Só um momento, prefeito. Só um momento, Agostinho. Daqui a pouco vai ser aberto o espaço para o público, né? Mas antes, vamos ouvir aqui, antes de você, Aldair, vamos ouvir ainda o representante do Ministério Público, Edmihai Bezerra, sobre este assunto. Boa tarde a todos. Boa tarde às lideranças aqui presentes, doutor Pio, vereador Josafá, senhora presidente desta casa, Priscila, prefeito Carlos Augusto Tuta, representante da CAERN, doutor Aldair, os senhores vereadores também, o senhor procurador do município, enfim, todos nós que estamos aqui. Primeiramente, destacar esse papel importante que a Câmara está fazendo no dia de hoje, que, mais uma vez, assumindo o protagonismo, traz a essa casa um debate tão pertinente, assim como todos os outros que vieram aqui, para tratar dentro desse recinto. Mas vou começar, mesmo amando todo mundo aqui que está, discordando de alguns que falaram aqui, que antecederam a mim, que não estamos procurando culpados. Na verdade, o Ministério Público está doido para procurar e eu acho que nós já achamos culpados. E os culpados, minha gente, somos todos nós. Seja na medida omissiva, seja num discurso muito pacífico, seja na execução daquilo que é preciso ser feito, certo? O problema do abastecimento da água em Luiz Gomes não é de hoje, nem muito menos do começo desse ano. São décadas e décadas a cidade vivendo assim. E parece que nós não colocamos como prioridade. Foram décadas de desabastecimento e décadas do sofrimento do povo e nós ainda não conseguimos aprender o que de fato é para ser feito para isso não acontecer, ou pelo menos quando vier a acontecer, que seja com menos gravidade, com menos sofrimento para o povo, sacrifício para o povo. Foram falados aqui, o senhor prefeito falou, a questão de carros-pipas, né? Estão aí a operação, a compra de caixas d'água, mas eu fiquei ali, agora antes de vir para cá na correria, passei na escola Mariana Fontes, né? Mariana Cavalcante, e lá não estava tendo aula por falta de água. Está tendo água na casa de vocês? Na torneira, pode ser que tem no balde lá. Está tendo água na casa de vocês? Não está. Essa situação que nós estamos vivendo hoje já era previsto, como eu disse, há décadas, mas mais gravemente agora, recente, um dia desse. É porque nós temos o costume de estar querendo apagar o fogo e não evitando que o fogo seja ateado, aceso. E nós temos sim culpados. Nós temos nós que estamos se omitindo. Nós temos nossa classe política, que com um discurso até muito pacifista, muito pacífico, às vezes é preciso engrossar um pouco a voz. E a senhora CAERN, que não está assumindo ainda uma responsabilidade eficiente e completa. Digo isso, sabe por quê? Louvável.
recebi fotos lá, se a gente for ali para a banda de Major Salles, o caminho lá, a gente vê o trabalho da CAERN sendo feito, o trabalho a médio e talvez a longo prazo. A curto eu tenho dúvidas, mas o problema é que já era previsto esse colapso e ninguém parou para ver ações emergenciais. O povo está sem água. E aí? Espero, é por isso que é muito importante as nossas falas antes dos representantes da CAERN, que eles venham com essas respostas. O esforço de cada um dos senhores vereadores, do senhor prefeito, mas a gente espera que a execução da CAERN seja realmente eficiente para a cidade. O Ministério Público, ele instaurou um procedimento e há alguns dias atrás, mês passado, nós saímos oficiando várias instituições da Prefeitura, inclusive agradecer aqui doutor Júnior, da Defesa Civil, que o secretário Agostinho, que nos atendeu prontamente e nos dizer como era que estava a situação realmente da cidade, um relatório técnico. Nós oficiamos a senhora CAERN também, a questão de medidas, quais são as medidas curto, médio e longo prazo para tentar resolver de vez por todas esse desabastecimento vergonhoso que tem na nossa cidade, mas também as ações emergenciais, porque o povo está sem água e até agora a gente não tem que contemplar toda a cidade ações emergenciais. Mandamos também ofício para a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos do Governo do Estado. Mandamos para a Assembleia Legislativa até para atiçar os deputados estaduais para ver o que é que eles têm lá de emendas, os nossos deputados, etc., para cá. Porque é prioridade. E nós estamos aguardando essas medidas, essas ações. Para a CAERN, nós pedimos a ela essas ações emergenciais de curto, médio e longo prazo e também pedimos a questão da suspensão imediata das tarifas. E muito bem lembrado, vereador Netinho, até retroativamente a devolução. A gente vai, eu tenho certeza, eu tenho esperanças aqui, que nós vamos receber respostas concretas e urgentes da CAERN. Tenho certeza. Chegavam as informações para a gente, mesmo que informais, que estavam tentando lá, o prefeito ia, a presidente ia, os vereadores iam, e a promessa eram muitas. A promessa eram lindas e maravilhosas. E a gente com a esperança, sexta-feira chega a água. Segunda-feira chega a água. Na próxima sexta chega a água e a água não chegou. O papel chega. E veja, a água não chegou e nós entramos num colapso total, sem a CAERN apresentar nenhuma medida emergencial para, pelo menos, mitigar um pouco o sofrimento dos luisgomenses. Ok? Quando houve o colapso de vez que desligaram a bomba lá do Lulu Pinto, pararam, chegaram informações para a gente que até os representantes da CAERN não estavam nem mais respondendo os anseios da nossa classe aqui política, dando respostas. Porque nossa classe política aqui ficou sendo pressionada pela população, porque está mais próximo, e obviamente que os nossos governantes pressionando a CAERN. Só que, até então, chegavam as informações que estavam silenciando, estavam em silêncio, e a gente aguardando medidas emergenciais. Enfim, o Ministério Público está acompanhando essa situação. Nós não descartamos, a partir do que, considerando o que a CAERN vai colocar aqui hoje, essa audiência pública está sendo gravada. Peço à senhora presidente que seja redigida a termo, porque o Ministério Público vai pedir a ata dessa audiência, para a gente saber os compromissos e as ações que a CAERN falou aqui, e nós vamos cobrar. Se a gente perceber
que não vai haver uma ação efetiva, principalmente emergencial, nós não descartamos há alguns dias ou algumas horas até entrar com ação judicial pedindo, inclusive, multa diária para os representantes da CAERN, para ver se aparece alguma coisa realmente para mitigar o sofrimento do nosso povo urgente. E outra, para encerrar, diante das, por vezes, as desconsiderações que utilizaram para com a classe política daqui, eu suscito e até coloco aqui, senhores vereadores, que não descartem. Vocês deram uns belíssimos títulos de cidadão luisgomense no dia 4 de julho. Não descartem também os títulos de persona non grata, não, porque às vezes é preciso identificar determinadas pessoas que estão com enrolação e que estão fazendo sofrer o povo de Luiz Gomes. Então era isso, eu espero que a CAERN, depois desse nosso falatório todo, não é nada pessoal com ninguém, a gente sabe disso, é profissional, é porque o povo está no meio da rua criticando, está exigindo, e nós precisamos de ações emergentes para esse negócio, esse colapso de desabastecimento daqui da água de Luiz Gomes. Muito obrigado. Thales. Com a palavra, Thales Fernandes, procurador-geral do município de Luiz Gomes. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar aqui a todos os presentes, saudar aqui o prefeito Tuta, saudar o representante do Ministério Público Edmir Rai, saudar a presidente da Câmara Priscila, em seu nome saudar todos os demais vereadores aqui presentes, saudar o nosso líder político, doutor Pio, que está aqui também, saudar o representante da CAERN, Odaí, em seu nome, saudar todos que representam a CAERN aqui presentes, saudar o público presente, secretários municipais, sociedade civil Luiz Gomense, a todos que nos assistem através também da grande rede de internet, por todos os canais. Meus senhores e minhas senhoras, muito boa tarde. Nessa tarde dessa quarta-feira, dia 10 de setembro, fica marcada na história de Luiz Gomes como um momento de discussão rica na área de abastecimento de água na cidade de Luiz Gomes. Um momento que vai além de uma informação, um momento que vai além do trabalho que está sendo feito, um momento de participação realmente integral e popular da população de Luiz Gomes. E hoje aqui muitas informações foram colocadas, como vocês mesmos puderam ouvir, né, da situação que está posta. O vereador Netinho trouxe o documento aqui que apresentou a CAERN em abril, através da Câmara Municipal, mas nós também, eu, Odaí, estive presente em alguns momentos, o prefeito em outros momentos, a presidente da Câmara em outros momentos, o doutor Pio está aqui também, e muitos luisgomenses também ouviram aqui da boca, né, da governadora Fátima Bezerra, do presidente, à época da CAERN, Roberto Sérgio, de que Luiz Gomes não teria um dia sequer sem água, porque a adutora seria religada, que teria todos os produtos lá, os insumos necessários para a sua ligação, e que esse processo de instalação da adutora, do dia que ele começasse o trabalho, ao dia que chegar a água aqui em Luiz Gomes, não durava mais do que 10 dias. Isso foi repetido várias vezes, e a gente sempre com a pulga atrás na orelha, achando que aquilo era impossível, porque realmente eu sei as condições que nós vivemos no Brasil, né? Aqui tudo é mais difícil, tudo é mais burocrático, o acesso às questões são mais difíceis. Para ligar uma simples energia de um prédio público, a COSERN, às vezes, demanda tempos e tempos, que é outra também culpada, eu acho, nesse processo de demora da ligação dessa água. E hoje nós estamos aqui reunidos em pleno desabastecimento de água.
né? Então, quero parabenizar a Câmara, parabenizar o prefeito, parabenizar o Ministério Público, parabenizar vocês que estão aqui, porque nós estamos agora com o dedo realmente totalmente na ferida. Porque a gente poderia estar discutindo isso aqui numa situação mais confortável. Já passou o problema, vamos discutir o que já passou. Não, a gente está passando realmente pelo problema. É como se a gente estivesse no pleno momento de desenvolvimento da doença. E ela está agora para a gente curar. Então, agora não é mais momento tanto da gente estar olhando para o retrovisor, de ações de, era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, era para ter feito assim. Se tivesse feito assim, teria sido melhor? Não. Agora é daqui para frente. Né? Então, o que está sendo feito? A Prefeitura está fazendo a sua parte inicial, que é a questão de promover o abastecimento de água dentro das condições de normalidade, até porque a gente não pode fazer um investimento aqui, Edmir Rai, grandioso, de contratar dezenas de caixas d'água, dezenas de carro-pipa, fazer um abastecimento grande aqui, assumir um compromisso financeiro muito grande, e amanhã a água da adutora chega aqui. Então, esse processo ele tem que ser passo a passo, conforme a demanda. E a gente está fazendo, cumprindo, primeiramente, essa programação inicial mais emergente e urgente, né, de uma forma paliativa, e aguardando mais resultados da adutora que a CAERN deve trazer hoje aqui. Né, agora, quando a gente vinha subindo para cá, passamos lá na caixa d'água ali em Major Salles, realmente a caixa d'água está cheia de água lá, Tadeuzinho, hoje está sangrando. Hoje eu vi com os meus olhos, porque a gente não está mais nem acreditando. Tututa já está aperreado, porque todo dia ele diz, olha, daí ligou a água, já chegou na caixa d'água. A gente foi na caixa d'água, não tinha água. Aí eu digo, não, eu não acredito mais, eu sou agora como São Tomé, só acredito vendo. Aí fui lá e realmente a gente viu hoje lá com os nossos olhos. E já está aqui, perto de Major Salles. Aí o que a gente pede, a CAERN aqui, é celeridade nesse processo. Se puder fazer como a turma do Rio São Francisco, colocar uma turma 24 horas, faça. Porque o povo tem sede, o povo tem fome, precisa cozinhar com a água. A água é vida. A gente está precisando disso. Então, o que a gente quer de vocês é uma palavra de mais celeridade, de garantia de que o líquido não vai faltar aqui por muito tempo e que se faça uma compensação de todas essas demandas que foram levadas aqui hoje, porque eu sei que a culpa não é só da CAERN, a culpa é de todos nós, inclusive dos cidadãos. Mas nós estamos aqui agora para todos nós, de braços dados, aqui resolver o problema da cidade de Luiz Gomes, que é voltar, no mais breve espaço de tempo, o abastecimento da nossa água aqui para o nosso povo, para a nossa gente. Então, essas eram as minhas palavras. Muito obrigado a todos e bom trabalho. Muito bem, as palavras do doutor Thales Fernandes, procurador-geral do município. Eu acho que a culpa é só da CAERN mesmo, de muito tempo. Não é de agora, não estou botando culpa aqui na governadora, porque a gente sabe que nenhum dos governadores anteriores fizeram nada pelo abastecimento da água do município de Luiz Gomes. Vai falar, doutor Pio? Aldair vai falar, depois a gente abre. Vereador Tadeuzinho. Boa tarde a todos, lideranças políticas aqui presentes, em nome do doutor Pio, Edmir Rai, presidente Priscila, cumprimento os demais vereadores, procurador Thales, prefeito Carlos Augusto Tuta, Aldair, representante aqui da CAERN, junto com Kleber e César. Boa tarde aos demais aqui presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Parece que já falaram tudo que tinha para falar, mas eu queria dizer que eu concordo com o amigo Edmir Rai, em que todos nós somos culpados, mas a gente tem que também dizer quem tem a maior parte da culpa. Todos nós sabemos que é a CAERN. O amigo o vereador José, uma informação que eu tive hoje, que eu também imaginava que teria sido em outubro. Ninguém pode dizer que o Executivo
se omitiu em procurar a CAERN. Ninguém pode dizer que essa Casa dos Vereadores se omitiu em procurar e pedir informações à CAERN. Foi enviado ofício, como todos vocês já ouviram aqui. Em abril desse ano, foi enviado. O prefeito Tututa, junto com a Defesa Civil do amigo Júnior Fontes, vou até deixar aqui para que ele explique melhor, ele me corrigiu que não foi em outubro, foi em junho, há mais de um ano, foi solicitada a CAERN solução para o nosso abastecimento de água, que nessa época, se não me falha a memória, Júnior, estava com 32%, não é isso? 32% da capacidade da água. E há mais de um ano, nenhuma resposta foi enviada. Uma grande falta de respeito com o Executivo, com essa casa e com o povo de Luiz Gomes. Espero, como Edmir falou, que Odaí, Kleber, César nos tragam soluções imediatas, não a médio, como ele disse, a médio e longo prazo. Soluções imediatas aqui o prefeito já tomou, que é a contratação de carros-pipas, a compra de caixas que estão sendo distribuídas na nossa cidade, perfuração de poços. Então, todos nós aqui, o que estamos querendo é resolver o problema. A união da classe política, não só situação, não só junto com a oposição, todos nós de mãos dadas para que seja solucionado o problema da falta d'água de Luiz Gomes. Quero pedir aqui ao amigo J. Grandão, quando eu passei na sua casa, a gente conversou, eu expliquei a situação, o que tinha sido feito, o que está sendo feito. Se você puder tirar um tempinho que você tem na rádio, para que informe a população que a classe política de Luiz Gomes, ela não se omitiu a nada, ela sempre procurou resolver. A irresponsabilidade total é da CAERN. Então, muito obrigado a todos, se possível, volto a falar. Muito bem. Palavra do vereador Tadeuzinho. Eu peço que desligue os microfones para não ficar ruído na gravação que será feita. José Torquato. Tututa, 10 segundinhos aqui, bem rapidinho, uma deixa. Eu esqueci, acabei esquecendo de falar. A situação de Carneiros e Alto dos Cantos. Lagoa de Pedra, Lagoa do Mato, São Bernardo, são comunidades aqui que são assistidas já, que, graças a Deus, a gente não precisa se preocupar tanto, até como na zona urbana. Agora, a situação de Carneiro e Alto dos Cantos é triste em relação à água. Aí eu estou aqui deixando essa deixa aqui para depois você ver a possibilidade desses carros-pipas abastecer lá também o pessoal. Todos os dias, eu acho, não só eu, mas todos os vereadores aqui são cobrados em relação a essa água, pedindo água, pedindo o prefeito para mandar água para lá. Eu até ia falar isso com você antes, mas já que o assunto aqui é água, você dá um jeitinho aí para a gente. Certo, Zé. A parte de zona rural é abastecida pela Operação Pipa do Exército, né? E tem uns pontos, né, Júnior, que ele acompanha a Defesa Civil, sempre acompanha aí. Foi porque teve, a cada 6 meses, trocado. Vem cá, Júnior, pode vir aqui à frente. Vem aqui, pode ficar aqui, ó. Com a palavra, Júnior Fontes, da Compdec, Defesa Civil do município. Boa tarde a todos. Vereador Zé Torquato. Esclarecer inicialmente essa parte do abastecimento da zona rural, certo? O abastecimento da zona rural é custeado pelo governo federal. O município decreta a situação de emergência por seca ou por estiagem, que são 2 desastres diferentes, solicita num sistema específico o reconhecimento federal, o governo analisa o processo, sendo aprovado, é publicada uma portaria no Diário Oficial da União e assim se continua a Operação Carro-Pipa. O município está todo regular, não há nenhum problema na documentação, na parte documental do município. Inclusive, o município nunca foi suspenso o abastecimento por falta de decretação e de reconhecimento federal. O que acontece é, a cada 6 meses, é trocado a questão dos carros-pipas
e dos motoristas, certo? Então, o semestre anterior se encerrou em agosto. Então, teve um lapso aí, principalmente da semana passada, sem água, né? Porque o Exército está fazendo todo o procedimento, porque cada carro-pipa desse tem contrato, tem todo um processo, cada um, nele é instalado um rastreador para saber se esse carro-pipa passou mesmo no local certo, coletou a água no local certo e chegou na cisterna correta, certo? E aproveitando a fala de Tadeuzinho, que citou o documento que foi enviado pela Prefeitura, foi enviado um ofício da Prefeitura, assinado do gabinete do prefeito, assinado por Tututa e por mim, pedindo já a CAERN que fizesse o racionamento da água. Não só a CAERN, foi enviado para a CAERN Pau dos Ferros, CAERN Natal, Defesa Civil do Estado, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e o IGARNE, informando a situação hídrica e solicitando providências necessárias para evitar ao máximo que ocorresse o colapso hídrico no município de Luiz Gomes. Data do ofício, 18 de junho de 2024. Até o momento, nenhuma resposta. Era só isso. Boa tarde e agradeço a oportunidade. Muito bem. Então vamos dar prosseguimento aqui. Agora eu vou chamar Aldair, né? Odair, né? Dar as boas-vindas a você, a sua equipe, né? Que está vindo aqui. Não, tudo que se fala aqui, é claro que não é pessoal, é um problema que a cidade vive e que a CAERN, como responsável pelo abastecimento d'água do município de Luiz Gomes, talvez se fosse privada, a situação fosse diferente. Mas como é um sistema público, a gente está vivendo novamente esse problema, Aldair. Então, deixo aqui a palavra para você trazer os esclarecimentos que a população tanto precisa e tanto deseja. Seja bem-vindo. Meu amigo Tututa, quero cumprimentar Tututa, em nome de quem eu saúdo todos os presentes, são muitas autoridades, né? Eu acho que o pessoal quer ouvir diretamente, né, sobre a questão da água. Em primeiro lugar, Tututa, Priscila, eu queria dizer que é uma felicidade imensa estar aqui hoje, né, podendo falar para a população aqui de Luiz Gomes, porque eu tenho certeza que está carente de informações, né, com relação a tudo que está se passando concernente a essa crise hídrica que está sendo enfrentada nos dias odiernos, né? Então, como foi bem falado aqui, eu fico muito feliz em ter recebido essas manifestações todas, né? A CAERN recebeu, como foi dito aqui, esses ofícios da Câmara Municipal, Tututa, a gente está em contato sempre, né? Desde o início do ano, na verdade, né, Tututa? Até quando a gente se encontra na feira, em Pau dos Ferros, em algum lugar, a gente discute sobre a problemática do abastecimento. E, assim, como bem disse, vou até utilizar aqui as palavras de Dr. Tales, o para-brisa é maior do que o retrovisor, né? Então, acho que não faz muito sentido a gente ficar olhando para trás. Eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para frente, né, envidar esforços, darmos as mãos e tentar construir a melhor solução para resolver esse problema aqui de Luiz Gomes. É importante a gente recapitular para que todos entendam a dinâmica. Para a gente começar aqui essa nossa fala, por analogia, eu costumo dizer que, a grosso modo, a água é totalmente diferente da energia, né? Que, popularmente falando, a gente emenda 2 fios, acende uma cidade inteira de uma vez. E com a água, infelizmente, não é assim. Quem dera se fosse, né? A água ela vai percorrendo o seu caminho pelas redes de abastecimento. Qualquer intercorrência, aquele abastecimento já se torna paralisado, né? Às vezes, um cidadão tem uma cisterna maior, né? Enquanto não encher a cisterna dele, a água não vai continuar seu percurso para o próximo imóvel, e assim é feito.
Como foi dito aqui anteriormente, né, até por Dr. Pio aqui, sabe as palavras, lembra muito bem, passou por todas as situações, né, de crise. Essa adutora, ela faz parte, é o subsistema Pau dos Ferros, né? Ela faz parte da adutora Auto-Oeste, que são 2 subsistemas, o subsistema Pau dos Ferros e o subsistema Santa Cruz, que vem água da barragem Santa Cruz, lá de Apudi, e é responsável por atender a 13 municípios, né, da nossa região. E o nosso subsistema aqui, ele está apto para atender a Luiz Gomes, a José da Penha, Rafael Fernandes, Água Nova, Riacho de Santana, Paraná, Tenente Ananias, enfim. Em, salvo engano, em 23 de maio, nós estivemos reunidos lá na Vila São Bernardo, né, recebendo o sistema de abastecimento de água lá, e, de fato, foi feita a promessa de reativação da adutora, né? O que acontece? Em início de junho, como tu também sabe, nós concluímos a parte de instalação de todos os equipamentos e solicitamos a contratação de pessoas para operarem as estações elevatórias. Como bem Priscila disse aqui, são 5 estações elevatórias de Pau dos Ferros até aqui. São aproximadamente 50 quilômetros de adutora. Então, assim, é uma operação complexa. A gente não pode simplesmente ligar essas estações e não ter ninguém para operacionalizar. Então, a gente estava dependendo dessas contratações, inclusive por medo de vandalismo. O que acontece? Em dezembro de 2023, nós recebemos essa obra numa sexta-feira, me recordo como se fosse hoje. Quando foi na terça-feira, nós tivemos uma das nossas estações elevatórias, a de Rafael Fernandes, totalmente vandalizada, né, acarretando um prejuízo de quase R$200 mil para a empresa, né? Então, de imediato, o que foi feito? Retiramos todos os equipamentos das outras estações elevatórias, porque, caso fossem furtados, a empresa pública a gente sabe como é, né? Licitação, enfim, até ocorrer novamente compra de novos equipamentos, que eles são bem específicos, né? Cada adutora ela é dimensionada para uma vazão, para uma pressão específica. Então, isso ia demorar muito. Então, como forma de se precaver, inclusive, a gente não pediu nem autorização à diretoria. De pronto, a gente desinstalou tudo e guardamos, né? Já com medo de acontecer outros furtos e, de repente, a gente precisar para instalar e não ter mais o equipamento, né? Então, voltando aqui, nós tivemos lá na Vila São Bernardo, aguardamos essa contratação, que só foi efetivada agora em meados de agosto, né? Em meados de agosto, quando essas contratações foram efetivadas, de 8 operadores, foi que a gente teve condições de instalar os novos equipamentos elétricos. Porque a gente tem nessas estações elevatórias software starts, né, que são equipamentos necessários, são equipamentos caríssimos e muito específicos, né? Não é um equipamento que você chega ali na esquina e consegue comprar. E, se tratando de empresa pública, você tem o dinheiro, mas não consegue comprar de pronto, né? Precisa de toda a tramitação. Então, assim, há aproximadamente 10, 12 dias, nós estivemos na estação elevatória lá em Rafael Fernandes, Tututa, Priscila, Zé Torquato, né? E foi dado o pontapé inicial. A princípio, o primeiro trecho entre Pau dos Ferros e Rafael Fernandes, nós não tivemos nenhum tipo de intercorrência, né? Não houve nenhum tipo de vazamento, tudo transcorreu de forma muito tranquila. Só que de Rafael Fernandes a José da Penha, aí já foi outra batalha, né? Tivemos diversos vazamentos, uma adutora que há 12 anos estava sem utilização, é natural ter esse desgaste, até porque toda tubulação, quando ela é inserida no subsolo, ela precisa de água para ela manter ali a sua vida útil, né? A partir do momento que não, aí há o desgaste acelerado daquele material. Então, tivemos diversos vazamentos. Aqui, tu ficou sabendo depois, houve a queima de um transformador à noite. À noite mesmo, a gente solicitou o auxílio de um colega lá da região de Caicó. No outro dia de manhã, a gente já estava com o transformador no local de novo, né? Assim, para a gente não perder tempo. A gente não está, pessoal, envidando, se escusando de envidar esforços. É porque é uma operação complexa. Tututa sabe aqui, de domingo a domingo, a gente está com as equipes começando a trabalhar de 6 horas da manhã, né, sem ter hora para parar, né? Infelizmente, o que é que acontece?
Quando há a ocorrência de um vazamento, a gente precisa parar o sistema para poder fazer a manutenção que a gente não consegue. Para vocês terem ideia, essa tubulação aí, ela trabalha com aproximadamente 100 metros de coluna d'água. Isso quer dizer o quê? Que é água suficiente para elevar, é uma pressão suficiente para elevar essa água a 200 metros de altura. Então, trabalhar com a pressão dessa é risco de morte iminente, né? O operador ele pode morrer. Então, a gente precisa paralisar o sistema. Então, toda vida que a gente paralisa um sistema desse para fazer uma manutenção, aí a gente religa, a rede tem sido toda desabastecida. Então, precisa novamente a rede inteira pegar a carga, né, ter água para a gente poder continuar com os testes. Doutor Thales falou aqui, essa água chegou em Major Salles desde... Hoje é quarta? Desde segunda-feira. Chegava e a gente parava, por causa de um vazamento em José da Penha. Era só chegando e parando. Mas, graças a Deus, hoje, o reservatório lá está sangrando, né, como o pessoal pôde ver lá em loco. Essa caixa já está cheia por gravidade. Essa água já era para ter chegado aqui nas placas, mas aí, infelizmente, ali, devido à obra da transposição do São Francisco, foi feito uma espécie de passagem de água para as águas pluviais e acertou um tubo nosso. Quando a gente vinha, a gente até falou assim, mas rapaz, não acredito não, já chegando aqui nas placas. Mas é isso, as equipes estão aí em campo, né, sem hora, a gente está revezando aí, o pessoal, Tututa viu aí, é um trabalho complexo. A gente tem vazamentos, nós retiramos vazamentos com mais de 4 metros de profundidade. Então, é uma operação extremamente cansativa, além do mais, né, são seres humanos, não são máquinas, a gente não consegue extrair mais do que aquilo, né, porque é um trabalho pesado. Vocês imaginem aí, um tubo daquele ali precisa de 5, 6 homens para pegar, aí as máquinas cavam um buraco, 3, 4 metros de profundidade, aí vamos lá fazer toda aquela operação, serra cano, bota cano, né? Tem vazamentos que a gente pensa que vai realizar a manutenção com 2 horas, passa 2 dias. Então, assim, é tudo muito complicado. Não é querendo fugir da responsabilidade, certo? Mas é como eu disse, infelizmente, como o doutor Thales falou também, outros colegas aqui falaram, o nosso país é um país que, de certa forma, ele é muito burocrático, né? Então, assim, a gente queria poder ter atendido antes, porque assim, a angústia de vocês é nossa também. Vocês podem ter certeza que, quando tem qualquer tipo de problema nesse sentido, a gente fica angustiado, porque a gente sabe da dificuldade. A gente lá em Pau dos Ferros sofreu também com a falta de água, né? No setor que eu morava, chegou a 70 dias sem uma gota de água, né? Aí o pessoal pensava que, pelo fato de a gente trabalhar na CAERN, tinha água direto em casa. Eu digo, rapaz, só se abrir uma torneira do céu direto para casa, porque o caminho da água ele tem que ser percorrido, né? O percurso ele tem que ser feito, não tem como a gente fugir disso, né? Foram muitas indagações. Na medida da minha fala, se alguém quiser interromper, pode ficar à vontade para a gente. Eu acho mais dinâmico, porque às vezes eu esqueci. Foram muitas informações. Por exemplo, o que Netinho falou aqui, que eu acho muito pertinente, foi solicitada a exclusão, né, do faturamento, considerando os preceitos de uma resolução normativa da CAERN, que fala que em casos de colapso hídrico pode ser editada uma resolução para exclusão. Mas eu acho válido, Netinho, não é de minha competência não, mas eu vou levar, certo, essa demanda para ver a possibilidade de uma exclusão retroativa, de repente, aí, da última ou das 2 últimas faturas, enfim. Mas aí eu não posso prometer, porque, inclusive, esses ofícios que vocês mandaram, alguns eu tive conhecimento, né? Eu confesso, eu estava até conversando com o Tadeu ali mais cedo, eu acredito que alguns deles tenham passado pelo SEI, né, pelo meu sistema de informações, e tenha passado despercebido devido à grande quantidade de demandas emergenciais com prazo para atendimento, né? Aí, de repente, por exemplo, deve ter chegado para mim, inclusive acho que Netinho é primo de Cristiano, ele deve ter repassado as informações, né? Cristiano sempre ligava para mim e dizia, Cristiano, rapaz, eu tenho que procurar esse SEI, vamos responder a esse ofício, mas já vai informando ao pessoal que a situação aqui é essa, né? Assim, porque a nossa preocupação é aquela preocupação de bastidores. Porque, assim, de fato, a competência para a resposta desses ofícios é de Natal, da diretoria, né? Quem recebe a resposta de ofícios da CAERN vai perceber que tem a assinatura de todos os diretores, né? E a gente assina também como gerente regional. Mas a competência lá para a edição desses expedientes
é tudo por lá. Mas, enfim, o trabalho ele não para, né? O nosso trabalho é de domingo a domingo. A CAERN é uma empresa que presta um serviço essencial à população, né? A gente sofre, ainda hoje, com todas as cidades que são atendidas por meio de adutoras, a gente sofre, às vezes, com alguns períodos de desabastecimento, né, que são naturais devido à problemática, né? Um equipamento queima, precisa de uma substituição. São equipamentos grandes, equipamentos pesados que a gente não consegue, às vezes, substituir no mesmo dia, né? A gente leva 2 dias para fazer uma substituição. Então, enfim, são essas nuances que fazem parte do nosso dia a dia. Mas eu quero dizer a vocês que a gente não está parado, né? Priscila perguntou, daí quando é que a água chega? Eu disse, Priscila, infelizmente a gente não tem como precisar, porque a gente não sabe o que é que vem pela frente, né? Por exemplo, a gente achava que de José da Penha, cruzando o município de José da Penha, a gente ia ter muitos problemas. Eu disse até a Tututa, estou preocupado, porque José da Penha, a doutora, cruza a cidade de um lado para o outro, né? Eu digo, a gente vai ter muito problema, mas graças a Deus a gente não teve. Né? E em Major Salles, aqui, que a gente pensava não ter, já apareceram diversos problemas que não estavam assim no nosso radar, digamos assim. Então, assim, a gente está nessa correria, a gente sabe do sofrimento de cada um, a gente comunga do mesmo sentimento de angústia, né? de tristeza, mas eu quero dizer que a CAERN ela está tentando, né, no menor prazo possível, chegar com essa água aqui. Né, a gente está trabalhando aí, vocês não têm noção assim da quantidade de ligações que a gente faz por dia, né, solicitando auxílio, solicitando ajuda. Tudo é como Tututa disse, todo dia o bom dia, o almoço e o jantar, e o boa noite de dormir, é a gente se comunicando, né, passando as informações. Eu confesso que, de fato, a CAERN peca muito nessa questão da informação, né, porque todas as informações pertinentes, elas são divulgadas somente nos canais oficiais. Aí eu acredito que quase ninguém tem o hábito de entrar no site da CAERN para saber alguma coisa, né? Geralmente todo mundo é informado através de WhatsApp, de blogs, de rádios, enfim. Mas isso aí é uma coisa que, inclusive, a CAERN já está rodando aí um contrato para essa questão de publicidade e vai dar uma melhorada. Então, assim, a princípio é isso. Eu gostaria muito que quem tiver alguma dúvida, né, que quiser fazer alguma colocação, possa se pronunciar, porque a gente está aqui para tentar resolver problemas. É isso que eu costumo dizer. A gente está para tentar resolver os problemas. Os problemas surgem para a gente tentar resolver. Alguém? Posso falar, né? Boa tarde de novo. Doutor Adair, veja, eu queria saber do ilustre se a CAERN tem ações emergenciais diante da realidade do colapso de abastecimento zero na cidade de Luiz Gomes. A gente sabe que tem um pessoal já, muita gente já chegou lá junto a nós, dizendo que está pagando água, né, para aquisição de água. Inclusive, eu sugiro que vocês peçam o comprovante, a notinha lá, enfim, e entrem com um processo contra a CAERN para reaver todos esses gastos que vocês estão tendo. É também uma ação emergencial. Mas eu queria que o doutor Adair nos respondesse. O trabalho da CAERN está lá sendo feito, mas a gente está entendendo que é de médio e longo prazo. Eu acho que não, talvez nem seja de curto prazo. Me corrija até se eu estiver errado. Mas eu queria saber, o Luiz Gomes está sem água. O que é que a CAERN vai fazer para medida emergencial, para trazer água para o povo enquanto vem ver essa questão da podridão dos canos, enfim, desse vai e vem da água, desse desliga e desliga, enfim, quais são as ações emergenciais da CAERN? Hoje nós só temos uma única saída, né? Uma única solução, que é, de fato, essa água chegar, né, ser aduzida de Pau dos Ferros até aqui. É a adutora. É o único manancial que nós temos com condições de atender ao município de Luiz Gomes, por conta que é a única via de ligação existente é a adutora. É a única via, né, existente de ligação entre Pau dos Ferros e Luiz Gomes, é através da adutora. Então, assim, eu não consigo nem dizer se é de médio, longo ou de curto prazo. Pode ser que amanhã essa água esteja aqui, né? É uma incógnita. Isso aí é uma coisa que a gente não consegue
prevê. Possa ser que seja daqui a um dia, daqui a 2, possa ser que seja na próxima semana. Nós já rompemos mais de 40 quilômetros, né, que são necessários para chegar até aqui. Então, a gente já está muito próximo, né? A gente acredita, pela experiência passada, da última vez que o município de Luiz Gomes recebeu água da adutora, que esse último trecho não seja tão complexo quanto os demais que a gente já conseguiu vencer, né? Então, assim, a única alternativa hoje, através da CAERN, que nós temos para a questão do abastecimento é a adutora. Eu acredito que o Nobre não considere essa ação que está sendo feita como uma ação emergencial, correto? Considerando, eu consigo tratar como emergencial considerando a situação do município hoje de colapso hídrico, né? Mas é uma adutora que já é existente há algum tempo, né? É como eu disse, se nós tivéssemos, na época, a quantidade de mão de obra, de matéria humana suficiente, desde junho, que provavelmente nós já estivéssemos com essa água aqui. Mas, infelizmente, para essa operação, quem tiver, inclusive, curiosidade de conhecer, para entender um pouco de como é que funciona, né, pode até visitar uma estação nossa quando estiver lá e conversar com o operador. Se nós tivéssemos essas pessoas para operarem, a gente teria conseguido mais. Mas aí, considerando essa demora, né, devido à burocracia para a contratação, só foi possível, né, agora no mês de agosto, a gente começar os testes. Até então, eu entendi que não tem ação emergencial por parte da CAERN. Me perdoe se eu entendi errado. Por mais que todo o esforço que está sendo lá, mas o doutor concorda que não há previsão. Se não há previsão, não é emergencial. Mas quais ações emergenciais a CAERN pode fazer? Cadê os carros-pipas? Mesmo coisa feia, o balde na mão, enfim, mas cadê a demanda? Vai ser só a prefeitura, com a escassez aí dos recursos e tudo? O que a ação emergencial da CAERN pode ser feita? Fazer, eu acho que não está sendo feito pela CAERN, como foi colocado. Mas o que é que pode ser feito? Esses carros-pipa, Tututa, que chegaram a Luiz Gomes, eles vão ser custeados pela prefeitura, recurso da prefeitura, ou a CAERN, o governo? Recentemente teve um evento em Natal, a caravana federativa lá foi agora em 4 e 5 de setembro. Eu estive lá no centro de convenções e lá no stand do governo do estado estava presente Sérgio Henrique, que é o novo diretor da CAERN, e a governadora chegou lá. Eu fiz essa mesma pergunta, Edmir, a governadora e a ele. O que é que a CAERN tem para fazer de emergência para suprir a necessidade de água a Luiz Gomes? Eu passei, na mesma hora, liguei para Odair, Sérgio Henrique, lá, a governadora autorizou, faça de imediato o que for necessário. E ele disse, como? A prefeitura, a CAERN tem carro-pipa? Não, não tem carro-pipa, porque esse é através da Defesa Civil. Aí procurei a Defesa Civil no mesmo instante que estava lá, a Defesa Civil já está com o processo aberto, mas também, como somos Brasil, burocracia, é 15 dias para a autorização de chegar. Na época, quando o Luiz Gomes passou 7 anos com problema hídrico aqui, faltando, tinha a Operação Vertente, do governo do estado, e a Operação Exército também dentro do município. O que Sérgio Henrique falou, a governadora falou em discurso também, se todo o problema lá, conhecedora do problema hídrico aqui da nossa cidade, e ela, por boca, mas é bom aqui estar gravado, eu quero que o Ministério Público grave também, ele disse, Tututa, contrate carro-pipa, compre caixa d'água, e toda despesa que a prefeitura tiver com água, abastecer os munícipes da sua cidade, apresente a conta CAERN. E isso nós estamos fazendo. Toda a despesa que vai ter agora, a partir de agora, quando desde que foi feito, nós estamos aqui com o nosso procurador, que ele já contratou, já fez o decreto de emergência no nosso município, já foi publicado, e vamos cobrar. Estamos fazendo, vamos fazer, nós vamos deixar, né, Odair? Você sabe bem disso, mas estamos fazendo, abastecendo, mas a conta vai ser cobrada, não só pela água,
mas também pelas despesas que a prefeitura tem, porque não estamos recursos para isso. Hein, prefeito, já que a conta vai para outro, vamos ampliar essa conta aí, ampliar mais, né? Para chegar para todo mundo. Tem a conta dele também. É de acordo com a necessidade. A Defesa Civil, quero já também esclarecer que a população procura a Defesa Civil, aqui do nosso município, que está aberta aqui, juntamente aqui na Secretaria de Agricultura, com o nosso secretário Agostinho, e a nossa secretária de Meio Ambiente também está aqui pronta para atender as demandas dos nossos munícipes. Como o doutor Thales falou... eu queria saber, assim, eu sei que não tem como você dizer amanhã ou depois, mas dentro de um prazo assim, na pior situação que existe, você acha que essa água chega aqui em quanto tempo? Ou você não tem esse dado? É complicado. Dando tudo errado, ela vai chegar daqui a 15 dias, 30 dias, um mês, ano que vem. Esse é o problema. Se der tudo errado, ela não chega de jeito nenhum. Assim, eu não consigo prever, é como eu disse, porque assim, a gente hoje opera só na nossa regional aproximadamente 130, 140 quilômetros de adutoras, né? E são adutoras que a gente já opera há longo tempo e, vez por outra, são necessárias manutenções, né? A gente passa 2, 3 dias com algum município desabastecido por conta disso aí. É o que eu disse anteriormente. Pela experiência da última vez que essa adutora funcionou, a gente acredita que esse último trecho que a gente já está seja o menos complicado, né, com relação a essa questão de vazamentos, enfim, embora tenha uma serra aí para a gente romper uma parte dela, né, que a gente tem uma estação elevatória ali já no meio da serra, mais ou menos, para quebrar a pressão, aí a gente não consegue. Mas essa questão, o doutor Thales falou, eu acho que precisa realmente ser analisada com temperamentos, essa questão dos investimentos feitos, né, porque de repente investe demais e amanhã a água chega, né, considerando essa incógnita que a gente não sabe ao certo. Mas uma coisa eu tenho a dizer, as equipes não param, certo? A gente está ali, Tututa já passou tarde da noite, já viu, 9, 10 horas da noite, eu disse, Tututa, estamos aqui no vazamento ainda. O vazamento está assim, no outro dia de 6 da manhã, os caras já estão ligando a bomba, Tututa, os cabas já deram a partida aqui, já vamos começar de novo. Então, assim, os esforços são muitos, né, são muitas mãos que estão dadas, né, unidas, né, para a gente tentar fazer com que essa água chegue aqui o quanto antes. O desejo da gente é, como eu disse, era que se fosse igual à energia, né, emendasse 2 fios, chegou tudo aqui bonitinho, a gente não tem mais problema, abastece todo mundo de uma vez. Mas, infelizmente, a operação de abastecimento ela é muito complexa, né? O colega falou aqui, se fosse privatizado seria diferente. Mas aí isso é um tema muito delicado, né, porque quando o privado ele investe, ele quer retorno. A gente está vendo aí a Sabesp, vários países da Europa, tudo reestatizando. Por quê? Porque a gente lida com um bem essencial. Então, assim, a CAERN, de toda forma, ela tem o seu lado social. A gente tem a tarifa social, a tarifa popular e a tarifa normal, né, digamos assim. Então, a partir do momento que há uma privatização, que há um investimento do privado para a construção de adutoras, eu não sei se foi o doutor Pio que falou, eu não me recordo agora, que ninguém estimava nem o valor de uma adutora dessa. Para você ter ideia, a gente estava estimando 6 quilômetros de adutora para a gente resolver um problema de Antônio Martins e Frutuoso Gomes, e estava orçado em mais de 8 milhões de reais. 6 quilômetros de adutora. Isso eu não estou falando em operação e nem nos equipamentos, nem na mão de obra. Eu estou falando só da parte mesmo de equipamento, né, e dos 6 quilômetros de rede. Então, assim, é um custo altíssimo que um privado teria que fazer, né, para descontar na tarifa. Né? Uma tarifa que hoje é R$50, ia passar a ser 300, 400. Então, muita gente não ia ter mais o acesso à água, infelizmente. Né? Porque ia acabar com a tarifa social, acabar com a tarifa popular e acabar com essa tarifa, né, normal, que custa hoje R$53, que dá direito a 10 mil litros de água tratada. Essa questão que Neto levantou aí, a respeito do ressarcimento dessas contas suspensas 2 meses anteriores para voltar para o bolso do consumidor. Você teria assim, quando é que você poderia dar uma resposta à CAERN em relação a isso? Porque é de grande valia, rapaz. Até porque o pessoal agora tem muita gente que compra água. A água pipa vai ser, porque a prefeitura está disponibilizando na emergência aí. A água de tomar banho, a água de cozinhar, agora a água de beber, entendeu? Esse dinheiro ia servir para isso. Agora tem um detalhe, José.
quando a CAERN ela faz um ressarcimento, ela não devolve o dinheiro, ela dá créditos na fatura subsequente, né? Então é importante deixar claro que, tipo assim, se de repente eu garanto a você que amanhã muito cedo eu vou editar um processo, né, dizendo que nós estivemos aqui e que foi suscitada essa questão, né, de a possibilidade de ressarcimentos. Enfim, vou explicar tudo direitinho. Aí Netinho é primo do nosso contador. Né? Se houver essa possibilidade, se for possível, pode ficar tranquilo, mas a CAERN não tem como devolver o dinheiro, porque senão de repente o pessoal vai achar que vai ali no escritório da CAERN, rapaz, a CAERN vai me dar R$100, vai me dar... E não é assim, né? Mais uma vez, boa tarde. Odaí, eu não sei como é a logística sobre a questão de perfuratriz da CAERN, não sei se tem máquina, se eles locam, porque, assim, entraria nessa questão emergencial se a CAERN conseguisse mandar alguma máquina perfuratriz. Infelizmente, a CAERN, assim, própria, ela não dispõe de perfuratriz. Né? Por todos os mananciais nossos, que eles dependem de perfuração de poços, existe uma contratação para isso. Né? É feita uma licitação, aí se contrata uma empresa específica para aquela ação ali, né? Aí depois é feita a instalação. Infelizmente, a CAERN não dispõe de perfuratriz. Muito bem, vou passar aqui agora para o público, né? O momento aqui das perguntas. Erisoldo, só um momentinho, por favor. Fica à vontade. Boa tarde mais uma vez. Odaí, eu acho que foi com o Odaí que a gente conversou naquele dia a respeito daquela adutora do açude do São João da Serra. Foi com você, não foi? Eu não sei qual o valor do custo da recuperação, da construção de uma adutora dessa, de 4 a 5 quilômetros, mas também não sei o valor do custo da recuperação dessa adutora. Não podemos nos amarrar apenas nessa adutora que vem de Pau dos Ferros. Todos nós somos conhecedores, mesmo ela recém-construída, houve problemas de ruptura, problemas de motores e tudo. Tem essa opção dessa adutora. Não, a elevação é praticamente zero. E é uma adutora de apenas 4 quilômetros. Então, eu queria que você nos explicasse se existe essa possibilidade, além dessa adutora de Pau dos Ferros, a gente também tentar resolver o problema da falta d'água em Luiz Gomes com essa adutora de São João da Serra. Lembrando que esse açude ele não fica no Rio Grande do Norte. Aí eu queria que você... Mas no dia você falou que isso não era um problema. Não foi? Está lembrado? Do açude. Isso foi explicado, foi dito que era no município de Uiraúna, e você disse que isso não era um problema. Então, eu queria saber de você, que você pudesse nos explicar melhor isso. Eu me recordo da ocasião, mas não me recordo se eu disse se não era o problema. Mas, assim, Tadeu, só lhe respondendo... eu não sei se o pessoal tem conhecimento, mas eu vou aproveitar aqui. Eu não tenho um conhecimento mais aprofundado, mas eu vou lhe dizer o que é que está acontecendo. Considerando a chegada das águas do Rio São Francisco, está existindo aí um estudo para a integração, né, de todos esses municípios aqui, que seria Luiz Gomes, Venha Ver e São Miguel. Certo? Então, assim, tem 9 perspectivas que estão sendo analisadas, né? E até o final do ano, eu já recebi a notícia que eu, sempre em contato com o pessoal do IGARN e da SEMAR, eu recebi a informação que até o final do ano, o melhor projeto já vai estar pronto, né, e vai começar essa parte de tramitação, né, para a execução dessas obras, né, licitação, enfim. Então, assim, existe essa possibilidade que eu acredito que seria realmente a redenção de todos nós, de toda uma região, né? Nós teríamos a segurança hídrica, porque você imagina aí, né? Por exemplo, as águas do São Francisco vão chegar agora lá em Pau dos Ferros, vai perenizar ali a nossa barragem e a gente vai ter condições de atender diversos municípios, inclusive Luiz Gomes, a gente estando operando com essa adutora. Mas, como você disse, por questão de segurança hídrica, por questão de redundância, né, tem esse projeto que está em estudo, né, em fase de desenvolvimento, que até o final do ano, pelas notícias que eu tive na semana passada, esse projeto vai estar pronto, né, já esperando as próximas fases, né, que eu acredito, não sei quanto tempo isso demorará, mas acredito que até a chegada das águas aí, a gente possa ter algum avanço.
Pronto, agora eu vou passar aqui para Agostinho, que é o secretário de Agricultura, e tem uma fala. Agostinho, fica ali, por favor, para ficar registrado. Boa tarde a todos e a todas. De início, quero cumprimentar a digníssima vereadora, presidente da Câmara, vereadora Priscila, em nome de quem sou dos mais vereadores presentes, cumprimentar o nosso líder maior, doutor Pio, Sua Excelência, o promotor público, representante do município de Luiz Gomes, e meus colegas secretários do município, e todos em geral. Desde cedo que eu vi todo mundo se preocupando com a cidade. Não é que eu estou preocupado com a cidade, eu estou que aqui eu moro, eu tenho preocupação com a cidade, né? Agora, o que está me esquentando a cabeça há muitos dias é com a condição da zona rural. A zona rural, com especialidade Carneiro, Alto dos Cândidos, Serrinha de Cima, Tambor, Pires, isso a situação é ruim, péssima. E, para acabar de aprumar, agora o assunto secou, fica Coati e Lagoa do Mato e Lagoinha, que são duas comunidades grandes de muita gente. Salvo engano, quando teve um projeto lá, era 204 famílias que recebia água direto do açude. Agora não tem mais água do açude, não tem de onde tirar. Em São Bernardo, que tinha 3 postos, chamamos os cacimbões mesmo, Poço Amazônia, que sustentava o pessoal vendendo o litro d'água, 1.000 litros d'água por R$20, 25, agora estou pedindo 40, gente. Aqui perto da cidade é R$40 1.000 litros d'água. E não tem de onde buscar. Os Carneiros não tem de onde buscar, o Alto dos Cândidos não tem onde buscar, a Serrinha de Cima não tem onde buscar, o Alto do Tambor também não tem de maneira nenhuma. A vila tem, a vila, graças a Deus, foi inaugurado, que o nosso companheiro da Carne disse, foi no dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro, eu tive o prazer de assistir lá a inauguração da Água de São Bernardo, mas continua a mesma preocupação. A Água de São Bernardo vai de um poço lá de Doutor Siriaco, tem mais de uns 20 e tantos anos que foi furado esse poço lá, ele é aberto. A água não é suficiente para beber, é só para o uso de lavar roupa, não é apropriado para beber, e continua comprando a água no posto, que a água é boa. Agora, aí eu lhe pergunto, a CAERN agora vai cobrar, eu até quero pedir desculpa, todo mundo jogou uma pedaginha da CAERN. A CAERN é uma instituição, né? Apenas representa a CAERN. Eu não vou jogar pé de você, não. Eu não tenho procuração para lhe defender, mas não vou lhe defender, não. Sabe por quê? Você é mandado, meu filho. A culpa é da governadora. A governadora jurou de um poste, mandou uma secretária. Prometo a você que no máximo 30 dias a água vai chegar em Luiz Gomes. Meu Deus, está com 100 dias hoje. 100 dias que passou essa promessa da governadora. Será que a culpa é dela? Não, a culpa é da governadora que não mandou dinheiro, não soltou dinheiro. Então, eu digo a vocês que a situação não é boa. Para nós aqui de Luiz Gomes, se Deus quiser, logo vai sanar a nossa situação. E a zona rural, senhor prefeito, vai ser difícil, porque esses postos que antes, por isso de água, eram 3 carros vendendo água, sustentou. Mas agora, o nosso cacimbão lá, que é uma propriedade do meu pai, que ele disse aqui, faça o que quiser, agora isso aqui é da comunidade. Nós fizemos lá da comunidade, ninguém mete a mão lá, só é da comunidade mesmo, nem meia, esse não meiou, meu filho. Lá são 6 grades, está na 3ª, agora no começo do tudo, já o inverno terminou bem de ontem, e é problema, vai dar problema lá, e daí? Eu vejo o sofrimento dos companheiros aqui com esse carro do Exército, tio. É uma burocracia muito grande. E isso, quando vier sanar a situação da zona rural, meu Deus, eu acho que não vai ter mais ninguém vivo, não. Aí o prefeito aqui vai esquentar a cabeça com essa situação. Não é boa a zona rural. E com especialidade essa região aqui de Coati, Lagoa de Mato e Lagoinha, porque é muita gente, aí é que está longe da água. Eles não têm poço suficiente para isso, não, viu? Lagoa de Pedra, graças a Deus, tem um abastecimento lá, tá bom. Arara, muito alegre, até na Pitombeira, está resolvido, o açude da Arara, o Marcelo é muito bom, vai resolver o problema, né?
Agora, esses outros que não têm açude, não têm um poço, os poços não dão água suficiente para nada, aí a situação é difícil. Sei que, se Deus quiser, logo breve nós vamos ter água aqui em Luiz Gomes, porque o rapaz da carreira veio a boa vontade dele, né, com a sua equipe, e se Deus quiser vai chegar logo. Mas aí a situação rural vai ser complicadíssima, viu? Eu fico muito grato com o senhor promotor pelo esforço que ele faz. Tinha que a gente, vamos passar. Eu vejo aqui agora todo santo dia aqui na Secretaria de Agricultura, mais Júnior ali, Júnior Fonte. O pessoal, ei, arranja uma pipa de água para mim. Ei, meu filho, não tem que nós buscar água. Porque aqui onde nós não temos água nem batido, mas fica difícil, né? Acredito que a única solução que vai ter é quando chegar água na caixa aqui, a pipa do município e outras pipas para ir suprir a situação da zona rural. Se não for aí, a situação vai ser triste. Pronto, essa era o meu ponto de vista, a minha preocupação, vai continuar a minha preocupação, e o senhor prefeito, junto com a gente, o secretário, que todos nós temos boa vontade de ajudar, vamos estudar o meio como nós resolver essa situação. Meu muito obrigado, e seu secretário, veja o que fazer aí. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Agostinho Bernardo. Mais alguma pergunta, Ivanalda Bezerra? Chega, Ivanalda. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui Tututa, né, presidente Priscila, doutor Pio, pessoal aí da CAERN. E quero fazer da minha voz a voz da comunidade, né, a voz do povo. E, primeiro, agradecer pela preocupação, porque nós que estamos aí com o povo, trabalhando com o povo, a gente sabe os anseios do povo, e não é fácil, né? 1.000 litros de água por R$40. Enquanto uns têm, outros não têm. Mas, graças a Deus, a gente tem a esperança, né? A gente está aqui vendo os funcionários da CAERN colocando a cara, a tapa. A gente está aqui vendo o nosso prefeito, que nós que sabemos da trajetória dele, sabemos a luta que ele está tendo de vários meses correndo atrás dessa água. E quero agradecer a todos pela preocupação com o povo, né, e dizer que estamos atentos, né, para cobrar, para trazer a demanda do povo para o prefeito, para os nossos secretários, né, porque para nós é confortável. E essa luta da gente por água, ela não é de agora. Nós já estamos há vários meses com a água apenas para lavar roupa, lavar a casa. Nós estamos há mais de 10 anos comprando água para beber, comprando 25 litros de água por R$2,50. Então, essa água que a gente tinha e que a gente agradece por ela ter servido a gente até hoje, essa não é uma demanda de agora. Já faz anos que a gente compra água. Se a gente quiser beber essa água de Apodi, que muitas vezes a gente nem sabe a qualidade que essa água chega nas nossas casas, porque essas caixas que abastecem, a gente não sabe de onde elas vêm. A gente não sabe que tipo de produtos elas carregavam antes dela ser caixa d'água para abastecimento. A gente não sabe se os problemas de saúde que estamos vivendo hoje, se é proveniente também dessa água. Porque não é todo mundo que pode comprar um garrafão de água mineral por R$6 para dar à sua família. Uma família de uma casa que tem 15 pessoas não tem, como é a situação da minha casa, como comprar todo dia um garrafão de água mineral para a sua família. Então, eu quero levar esse anseio, aqui representando a comunidade, líder comunitária que sou, né, representante de criança e de adolescente no nosso município. Me preocupa muito a situação das crianças, a situação dos idosos, a situação dos animais e das plantas. Né? Então, agradecer a todos que estão aí na luta com a gente para essa água e dizer que, se precisar de mão de obra, pode pedir que nós vamos atrás. Obrigada. Viu, Ronaldo? Você falou comigo, disse, Odaí, se vê um caba precisando de um caba bom de chibanca, eu sou bom, não, mas para trazer água para Luiz Gomes eu faço esse esforço. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Douglas, por favor.
A gente já está quase aqui no final, né? Já demorou muito tempo e acredito que é o que a gente já sabia, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Tututa, nosso prefeito, e em nome dele, do nosso líder político, cumprimentar os demais autoridades. É só frisar, Tututa, eu acho que foi o colega José e o secretário de Agricultura falou a questão dos carneiros. O carneiro teria que ser feito um trabalho específico juntamente com a prefeita de Uiraúna, porque lá 80% da comunidade dos carneiros é Paraíba. O senhor, na gestão entre 2021 a 2023, foi cavado 4 poços artesianos, nenhum deu água. Foi marcado algum na Paraíba, só que órgãos do Rio Grande do Norte não poderia cavar ou entrar dentro onde pegava a Paraíba. Então, como eu vi falando nessa questão dos carneiros, teria que se pensar num projeto que pudesse interligar as duas cidades. Também queria aproveitar a oportunidade, pedir a Tututa aí, aos demais, que a gente vê uma questão ali, o Baxi, o setor do Baxi de dentro, o Japão, graças a Deus, é 100% abastecido pelo açude da comunidade. Só que a gente tem ali a comunidade do setor dos Procópio, onde pega ali o posto de saúde, são 17 famílias, 50 pessoas, 11 idosos, 12 crianças e uma criança especial. Lá já está devido à transposição do Rio São Francisco, regaçou um poço, foi cavado também através da prefeitura com o órgão do Estado, tinha vazão de 3.500 litros de água por hora. Então, eles estão sem a água há quase 6 meses por esse motivo. Então, era isso, minhas palavras, quero aqui agradecer. Ok. Deixa, então, acredito que não tem mais perguntas, a conclusão aí com o senhor. Então, pessoal, é isso. A gente queria dizer que assim, o esforço que a gente está fazendo é um esforço hercúleo. De fato, a gente não está parando. Enquanto a gente está discutindo aqui, você pode ter certeza que tem 10, 12 colegas nossos trabalhando aí no trecho, né, para retirada dos vazamentos, monitoramento, né, porque, como eu disse antes, cada estação elevatória dessa, eu preciso ter uma pessoa lá monitorando pressão, vazão, justamente para evitar esses percalços, né, de quebra, enfim. Eu até me emociono com a fala de Dona Fátima, Ivonalda. Porque, Dona Ivonalda, eu fui criado botando água em lombo de jumento. Eu sei, assim, além do que a gente já sofreu lá em Pau dos Ferros, com a escassez de água e que a gente acompanha em alguns municípios, a minha infância era com jumento e um par de ancoretas. Então, me faz relembrar a minha infância, né, que eu saía, como minha avó dizia, nu de cintura para cima, com o jumento e os baldes d'água, né, disputando ali uma cacimba de água cheia de gia, ancoretas, isso, cheia de gia, cheia de caçota, a gente pegava a gia pela perna, rebolava, desgotava a cacimba, passava 1 hora esperando a água brotar novamente, para a gente botar nas ancoretas e chegar em casa, coar com um pano de prato na boca do pote. Era, doutor? Então, assim, eu me emociono bastante. Vocês podem ter certeza que assim, eu durmo e acordo pensando nisso, certo? Não só com Luiz Gomes, né? A gente tem outras cidades também com dificuldade de abastecimento. Na nossa região, a gente tem a Almina Afonso também, que está, né, na iminência do colapso, a Almina Afonso. A gente está com dificuldade muito grande de abastecimento também em Água Nova, né, Riacho de Santana. Mas, com a graça de Deus aí, com a operação dessa adutora, a gente vai conseguir, né, mitigar essa problemática. Né? Se não, como eu disse, se a gente não conseguir 100%, mas a gente vai conseguir 99%. Né? Porque a operação de água é isso. Né? Tá tudo bem, de repente, estoura, a gente precisa parar o sistema, que isso é normal, né? Que isso é comum. Quem conhece a labuta da Caerne, tem muita gente que critica, sabe, doutor Thales? E muitas pessoas passaram lá pela empresa estagiando, de alguma forma, ou pelo estágio obrigatório de uma universidade, ou por um estágio de menor aprendiz, enfim. Aí o pessoal, quando chega na Caerne, que começa a entender, que vê o nosso dia a dia,
como é que funciona, né, para chegar a água até a nossa torneira ali. Aí o pessoal diz, rapaz, nunca mais eu reclamo da CAERN. Nunca mais. Porque assim, vocês não têm ideia de quantos pais e mães de famílias ficam ali 24 horas todos os dias, porque é um serviço que não pode parar. A gente tem gente 24 horas todos os dias, de domingo a domingo, que chova ou que faça sol. Né? Então é isso, pessoal. Daí, só vou fazer aqui a palavra de todos aqui. Eu acho que a gente sabe que quando o governo do estado veio aqui em São Bernardo, como Agostinho falou, e prometeu essa questão dessa água chegar aí com 10 dias e não cumpriu, a gente sabe que o que está acontecendo hoje foi respaldo disso aí, a culpa vem do governo do estado, vem do seu superior, você, Kleber e César, estão aqui, você recebe ordens diretas de lá para poder executar o serviço. Então, diante de tantas tacadas, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que vocês estão, pela preocupação, até a maneira que você se emocionou aí, a atitude louvável sua, de Kleber, de César. Então, vocês merecem também um reconhecimento da gente, a preocupação com o nosso povo, com o nosso município. Parabéns, cara, você está fazendo seu trabalho certinho. Agora, o problema é lá. Portador não merece pancada, né? Tem uma história. Obrigado. Que quem diz muito essa frase, é uma frase clássica, mas quem gosta muito de usar ela é Maria Elsa, lá em Major Salles. Que ela diz o seguinte: é fácil falar de mim, difícil é ser eu, né? Que é a posição que a gente ocupa, essa posição de prefeito, são situações de vereador, são situações complexas, que a gente lida com várias situações, que não dependem muitas vezes da gente, né? Aqui você trabalha aí dependendo muito do céu, né? Muito de Deus, muitas vezes das chuvas, né? Então tem muita coisa pelo meio. Eu acho que o problema maior dessa situação toda foi apenas o desacreditar da complexidade que era de instalar esse sistema, né? Porque desde o momento achava-se que era uma coisa muito simples. Eu até achei uma forma muito amadora de tratar a situação, né? Eu trabalhei 2 anos no Denox, trabalhando exatamente com adução de água através dos canais, dos perímetros irrigados. Eu sei a complexidade que é de manusear a água nisso. Eu sei o sofrimento que é, a dificuldade para se encontrar os equipamentos necessários, que muitas vezes não tem no mercado interno, tem que se procurar no exterior. Então, é difícil, é muito problemático. Então, você está aí na sua luta, no seu trabalho. Parabenizo o seu trabalho também, Odaí. Eu vejo aqui que o telefone de Tututa aqui é de Mihael o dia todo, e quando eu olho é Odaí. Eu sei nem o que é que eles estão planejando lá, eu acho que tem mais coisa pelo meio, mas Odaí fala o dia todo preocupado com essa situação de Luiz Gomes. E eu acho que o problema maior foi exatamente esse, essa esperança demais que gerou na gestão, dessa segurança demais, e a gestão se confiou na palavra maior, que foi a lá de cima, né, e ela não foi concretizada. Mas não foi concretizada, eu acho que por uma questão prática e ilógica lá, deles lá, que achavam, não acreditavam que seria um complexo, que essas situações de água têm muita complexidade pelo meio. Eu costumo dizer que a gente não pode se deixar levar pela emoção, né? Assim, é uma complexidade, né? Tem muita técnica envolvida. Eu acho que a gente tem que usar a razão, né? Por exemplo, a partir do momento que a gente usa ali da emoção e que daqui a 30 dias vai ter água, daqui a 10 dias, é muito complicado porque a gente não sabe o que vem pela frente. São os desafios. Priscila já me perguntou umas 200 vezes, Odaí, quando é que chega a água? Eu não consigo dizer. Por mais que eu quisesse, só se eu tivesse uma bola de cristal. Por conta da complexidade, a gente lida com isso diuturnamente. Todos os dias, a gente lida com isso. Então, é como o doutor Thales falou, gerou uma expectativa, como se fosse uma coisa simples, né? Somente abrir uma torneira e a água vai chegar. Está tudo pronto aqui, tem uma caixa d'água aqui em cima, eu vou abrir a torneira. E, infelizmente, não é assim, né? Tu viu aí, de vez em quando eu mando um vídeo, mando uma foto, é uma operação complexa. Às vezes o tubo passa com 50 centímetros de profundidade, às vezes passa com 4, 5 metros. Né? Então, é como eu disse, com muito pressionado, a pressão da água é enorme. Né? Nós já tivemos colegas nossos que estão trabalhando nessa operação, que de repente, no manuseio, um cano estourou e ele foi surpreendido com a força da água, passou ali 30, 40 segundos desacordado. A gente pensou até que ele tinha ido a óbito naquele momento, ficou todo mundo desesperado, de repente o homem foi igual aquela do Alto da Compadecida, né? A dança de João Grilo, mexeu os pés, as mãos, se levantou, aí a gente agradeceu a Deus. Né? Então, a gente tem todo o zelo, né? Porque é uma operação complexa, como eu disse, existe um risco iminente,
né, quando a gente está trabalhando com adutoras. Mas uma coisa eu garanto a vocês, todos os esforços estão sendo envidados. Enquanto a gente está aqui, tem uma galera lá que está suando, que está batalhando, que está correndo atrás, que está fazendo acontecer, e assim como você está ansioso que a água chegue, porque alivia um pouco o nosso coração, acaba mais esse nosso sofrimento, né, de estar aqui, porque você vê, a gente se doa tanto, eu costumo dizer aos colegas, a gente precisa ter um bom relacionamento na empresa em que a gente convive, porque a gente passa muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família. Né? Eu chego em casa, eu tenho um filho de 4 anos, minha esposa está grávida, vai ganhar menino na próxima semana, uma menina agora, né, fazer o casal. Mas assim, eu queria ter muito mais tempo de estar com eles. Às vezes meu filho, eu chego em casa cansado, ele diz, pai, vamos brincar aqui 5 minutos. Ele faz assim com a mão, Tututa. 5 minutos, papai, 5. Eu digo, vamos. Aí abandono tudo que tenho para passar ali 5 minutos com ele até ele pegar no sono. Aí quando ele pega no sono, aí o trabalho continua. Então era isso, pessoal. Eu queria deixar essa mensagem, dizer que a gente está fazendo o possível, né? Eu garanto a vocês que falta de esforços não é não, né? Porque infelizmente é mais complexo do que o que a gente imagina. Então é isso. Muito obrigado a todos, né? Agradecer aí a atenção de vocês e espero que a gente tenha conseguido passar aí um pouco das informações. Muito bem. Obrigado, amigo Aldair. Obrigado especialmente aqui a Dr. Pio também, que foi um pioneiro dessa adutora que lutou desde o início. Agradecer a Edmihai aqui pelas palavras, pela cobrança. E bem cabível, Edmihai, você solicitar depois aqui essa cópia dessa audiência, a ata dessa audiência pública aqui, para a gente estar documentado, né, pelas cobranças e também pelas reivindicações. E vejo, amigo Aldair, o trabalho. A prefeitura é parceira dessa luta, você sabe bem disso. Eu vejo diuturnamente o trabalho aí da turma, até, como você falou, de 6 da manhã até altas horas da noite. Eu vejo que é difícil mesmo. A gente tem que acompanhar o ciclo da água, como você falou, a energia, você dá 2 fios, liga a cidade toda, mas a água não, a gente tem que ir por trecho. E agradeço a você pela sua parceria, pelo seu atendimento, pelo seu feedback, sempre que a gente procura, você passa para mim. E, com certeza, vamos superar essa dificuldade que estamos passando, dando-nos as mãos e cobrando. E ontem você me falou uma coisa e eu estava esperando até agora daí. Tututa, a gente está na nossa audiência pública, eu vou ficar aqui olhando no telefone. Imagine que quando tivesse essa audiência lá, a água estiver chegando aqui na Serra dos Gomes, a gente cancelava a audiência e ela recebia essa água. Que seria maravilhoso, mas eu tenho certeza, vamos esperar esse dia. E agradeço pelo seu empenho, viu, amigo? Muito obrigado. E dizer que o Luiz Gomes aqui está como parceiro. César sabe bem disso, Firmino sabe bem disso, porque eu já fiz e faço pela CAERN para ajudar a água a chegar a cada casa da nossa cidade. Muito obrigado a todos que nos assistiram pelas redes sociais e principalmente aqui a nossa presidenta aqui da Câmara, com certeza, a nossa vereadora Jerusa e a todos os vereadores pela importante audiência que tivemos aqui hoje à tarde. Muito obrigado. Muito bem. Vereadora Priscila, encerrando o momento. Eu gostaria aqui de agradecer as palavras de Aldair, representando a CAERN, os demais funcionários aqui da CAERN. Agradecer aqui ao nosso líder político, doutor Pio Décio Fernandes, ao nosso amigo do Ministério Público, Edmihai Bezerra, representando o Ministério Público. Os colegas vereadores, dizer que vamos continuar a parceria, Aldair, vamos continuar a cobrança, se for preciso, se for necessário. Vamos dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo. A gente não vai ficar, não é porque teve essa audiência aqui, Tututa, que a gente vai se confiar, né, Aldair, que o trabalho vai diminuir. Não, a gente foi lá em Luiz Gomes, deu explicação ao povo, então o trabalho vai diminuir, ou então que a gente vai cruzar os braços, não. No que for preciso, a Casa Legislativa está de portas abertas, conforme tinha sido combinado. A Casa Legislativa cumpriu com essa audiência pública, mais uma vez, a Casa Legislativa colocando em dia os seus trabalhos. O papel do vereador, que é esse, é de cobrar, de fiscalizar e de dar resposta à sociedade. O meu muitíssimo obrigado a todos.